Pô, tranquilo? Preparados aí? Força, fé, né? Vamos aí pra gente terminar esse bimestre. Estamos aí, né, começando a finalizar esse bimestre, né? Seguinte, antes de começar numa matéria importantíssima, né? Eu resolvi fazer duas aulas colocando esses temas aí até a gente chegar a o que eu acho, né, uma das matérias mais importantes aí em História da Arte, pelo menos nessa primeira parte do primeiro ensino médio, né, que é o Renascimento. Antes de chegar ao Renascimento, eu vou mostrar aí duas cidades italianas, tá certo? Né? E o que elas fizeram de importante para a gente juntar e aí para o Renascimento, que são que são os nossos próximos temas, né? Então vamos aí na aula 10, Escola de Siena. Vamos falar aí da cidade romana de Siena, né? Em primeiro lugar, vamos falar do contexto histórico. Eu já falei um pouco do contexto histórico lá nas catedrais góticas, né? Que a gente está chegando aí no final da Idade Média. Essas obras que eu vou mostrar aqui, né? Algumas foram iniciadas no século XIII, né? E continuaram a ser construídas, né? E outras pinturas aqui, século XIII, século XIV, então chegando ao final da Idade Média, o período aqui dos renascimentos comercial e renascimento urbano, né? Aquela que a galera saiu do feudo, a galera foi rotas comerciais, a revitalização do comércio, surgimento de um novo grupo social. Que grupo social que é esse? Os burgueses, os burgos, não é? A volta da vida na cidade, né? Agora não só aquela vida no campo, mas também agora a vida na cidade. Então você tem aí um dinamismo comercial, um dinamismo urbano, né? E a vida voltada para isso é o final da Idade Média, século XIV, né? Depois aí, o século XIV, que você vai lembrar em história geral, é aquele século de crises, né? Que você vai ter fome, guerras e a peste negra, ó, uma pandemia, você vai ter uma pandemia, né? Então a gente está nesse periodinho indo para o século XIV. Esse aí é o seu contexto histórico. Eu não sei onde você está na história geral, né? Seria legal que tivesse junto, mas com certeza a gente não vai estar junto. Depois vocês me falam onde vocês estão em história geral, beleza? Eu esqueci de perguntar semana passada. Vocês já me avisam lá no grupo, tá? Quando vocês escutarem isso aqui, vocês me avisem no grupo, beleza? Então, é nesse cenário de renascimento comercial e urbano nas cidades, que vocês vão ver depois, a importância das cidades italianas, elas que vão comandar ali o comércio mediterrâneo, né? O comércio no mar Mediterrâneo, ela que vai trazer aqueles produtos orientais para o resto da Europa, né? Então a gente vai falar, porque muito se fala em história, se fala assim, o mar Mediterrâneo é dominado pelas cidades italianas. Então o que eu vou falar aqui? Claro, a gente não vai se aprofundar, né? Mas o que eu vou falar aqui? Justamente isso, né? O que estava acontecendo artisticamente nesses lugares que tanto você vê em história, né? Aí nessas cidades, vamos ver duas, essa aula Siena, aula 10 Siena e a aula 11 Florença, tá? Nessa aula aqui, a gente vai ver essa pintura italiana, a arte que vai surgir nessas cidades, né? Que os historiadores da arte chamam de pintura pré-renascentista, não desmerecendo ela, né? Porque ela tem os seus valores, as suas características, ela tem a sua importância, são artistas extremamente profissionais, né? Mas o que vai acontecer? É nela que vai surgir características, né? Que vão o quê? Consolidar no renascimento cultural, né? Depois eu vou falar uma aula aí só para a gente falar de renascimento, beleza? Então, alguns traços do renascimento, como o volume, a profundidade, né? A sensação de tridimensionalidade, alguns pontos vai começar a aparecer aqui, nesse século XIII e XIV, nessas cidades italianas. Por isso a gente fala assim que é uma pintura, é uma arte pré-renascentista.
né? Antes do Renascimento, óbvio, né? Mas porque surgiu algumas características, né? Qual é o cenário? Essas cidades italianas, essas cidades-estados, aqueles burgos, os burgueses, né? Aqueles burgueses que se enriquecem no comércio, se enriquecem, você tem um poder econômico, mas não são nobres, mas você tem um poder econômico, essa galera vai começar o quê? A gastar dinheiro, é isso aí, é esse cenário, né? E essas cidades são republicanas, né? Em uma Europa construída por monarquias absolutistas, você tem na Itália algo completamente contrário, que são essas cidades republicanas. A gente vai ver alguns toques aí, porque que ela é legal de se comparar nesse contexto absolutista da época, né? E você vai ver aí que nas obras, as primeiras obras, as primeiras pinturas italianas, você vai ter o diálogo direto com a arte bizantina. Se você lembrar da arte bizantina, são aqueles ícones bizantinos, a arte cristã, bidimensional, né? A gente vai lembrar aqui, né? Por que que ele tem esse diálogo com a arte bizantina? Ora, porque era o local ali, né, onde você teve por várias vezes a extensão do Império Bizantino, lá na Península Itálica. Né? Para quem não sabe, as cidades italianas ficam na Península Itálica, beleza? Então é esse o nosso cenário, é esse em Siena, né? E o que você vai ter que guardar dessa aula 10 e 11? É isso, esses traços que irão se consolidar na época do Renascimento. É isso aí. A tacada é essa, que eu vou mostrar que traço é esse, né? Então aqui, por exemplo, você tem a igreja de Siena, é a cidade de Siena, então vamos falar aí desse urbanismo, renascimento comercial, renascimento urbano. Você tem aí a igreja de Siena, que era, o que aconteceu? Essa igreja de Siena era românica, olha lá, a horizontalidade, era românica. Aí resolveram construí-la, né, construir em cima dessa igreja românica. Depois resolveram construir uma outra igreja. Depois não deram certo, voltaram e deixaram essa mesma. Essa é a igreja de Siena. Dá para você ver lá no fundo uma cúpula, tá? Igreja de Siena. Hoje aí é um museu, né? É um museu, Museu do Domo, né? Antigamente, o centro religioso da cidade de Siena. Você vai ter em Siena a Piazza del Campo, ou seja, a Praça do Campo. Olha que interessante. Aqui você vai ter uma construção de uma capelinha e tal, mas olha que interessante. Em Siena, o centro religioso era separado do centro político. Essa Piazza del Campo, Praça do Campo, a torre ali e tal, isso aí é o centro político. É onde fica a burocracia política de Siena. Olha aí, você não tem a mistura do religioso com o político, né? Aí aqui a praça, então aqui a praça, Piazza, né? Aqui é a torre, eles construíram até essa torre mais alta, que eu não fiquei colocando fotos aqui para a aula não ficar longa, tá? Mas, por exemplo, a praça do Domo, onde está a igreja, ficava um pouco mais alto que a praça ali do campo. E eles construíram a torre mais alta para ser mais alto que a torre do Domo, né? A torre del Mangia, né? Que aí era a lenda, né, de um cara que chama o Mangia, né? Que vivia aí tocar o sino, tá igual o Quasímodo, né? Mas aí, área administrativa, área política da cidade de Siena. Aí, ó, é a praça, a construção urbanística, ó, a arquitetura, né? Ela é feita, ela é construída à medida do contorno da praça, né? Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos aí, né? Que era o quê? Eram 9 representantes políticos de Siena. Ali você vê a fonte, depois vocês pesquisem a fonte também, né? Aquelas fontes italianas, né? Cheio de estátuas, né? Que aparecem aí também, características renascentistas na escultura, tá? Piazza del Campo. Então você tem que notar o quê? Esse urbanismo pensado na forma de vida da cidade.
Então você tem área religiosa, você quer rezar, você vai para lá. Você tem área política, você vai governar para lá. Você tem as seções, não é? Os compartimentos. Então é esse urbanismo pensado na forma de vida da cidade. E aí um ponto bem interessante é o centro religioso diferente do centro político. Então algumas pinturas que a gente vai ver aqui ou estão lá na igreja do Domo ou estão aí nessa praça do campo, tá? Vamos lá. Aí você vai ter esses artistas aí, ó. O Duccio, esses artistas, os artistas de transição para o Renascimento, né? O Duccio, né? Onde vai ter o diálogo com a arte bizantina aí. Isso aí, parece um ícone bizantino, né? Você tem a bidimensionalidade, você tem a representação das cores com significado, você tem uma arte cristã, não é? Aí Nossa Senhora e o Menino Jesus, não é? O que ela é de diferente? Aqui ela não é cravejada de pedras preciosas. Aqui é uma pintura têmpera. É uma têmpera. Vamos falar o que é isso aí. O que é a têmpera? Isso é uma pintura em madeira, feita em madeira. Então o cara pega a madeira, seca a madeira, ele vai secar a madeira bem seca, né? Então, porque se ela tiver um pouco de água hidratada, você estraga a pintura, você seca ela, você lixa ela, você vai organizá-la, né? Aí você vai passar um amido, você vai lixar ela para ela ficar plana. Aí você passa um amido para cobrir os buracos que tem, né? Depois você passa um gesso, seca aquele gesso para ela ficar planinha. Aí você desenha em carvão ou nanquim e aí você desenha a figura que você quer e aí você vai fazer a pintura. Aí você pega os pigmentos são comuns aí, né? E vai fazer aqui, você vai misturar o quê? A têmpera, um aglutinante. E nessa época, o aglutinante eram o quê? Gemas de ovos. O aglutinante é aquilo que junta os pigmentos para poder formar a tinta. Né? Então, pintura a têmpera. Né? A pintura a óleo vai surgir um século depois. Né? Então, a têmpera é isso. Você usa um aglutinante, geralmente aí, gemas de ovos, para você juntar esse pigmento e fazer a tinta. Né? Eu sei que você está olhando aí o Menino Jesus, feio pra dedéu, né? Gente, as pinturas aí dos meninos e tal, antes do século XVIII, eles eram adultos reduzidos. Esse conceito que a gente tem de criança, de pedagogia, tá? Isso aí vem no século XVIII, se fortalece no século XIX. Então, quando você olhar essas pinturas da Idade Média para a Idade Moderna e ver, nossa, olha esse menino, parece um anão, é aquela coisa. É porque era comum, você pintava criança, é um adulto reduzido lá, ele é calvo, tá calvo. Mas é o menino Jesus e a Madonna de Crivoli, tá certo? Né? Então, cadê o contato com o bizantino? Essa aí. Ó, pinturas em madeira, as características, bidimensionalidade. Olha o fundo dourado. Aí você colava aquela folha de ouro. O fundo dourado que o ouro representava divino, não é? A coisa mais rica é o céu. Então aquelas simbologias das cores, característica bizantina e a diferença aí, pintura têmpera, né? Com aglutinante, a gema de ovo, a gema de ovo podia estragar, o cara colocava ali coisa para matar fungo, fungicida para durar. Era essa aí a pintura top da época. Tranquilo, beleza? Duccio. Olha só. Aí ó, a Maestà do Duccio. Olha só, gente. Então você tem a Maestà Maria, né? Você tem a Maria ao centro. Você tem então ela cercada por anjos, santos, apóstolos, né? Ela e o menino Jesus. Aí o trono, você vê que o trono está começando a tomar um pouquinho de forma, a tomar um pouquinho de volume. A gente não falava da arte bidimensional, aquela pintura bidimensional, seca, pele e ossos, lembra que pele e osso, você não tem profundidade, você não tem volume. Aqui ainda você não tem perspectiva, mas olha o trono, começa a ficar um pouco, parece que é um pouco mais pesado, é escultórico. É essa sacada, hein? É essa a transição. Observando aí. Aqui é a pintura atrás dessa Maestà que a gente viu. Aqui é a paixão de Cristo, né?
Aqui conta o Cristo, o Judas traindo, aquela cerimônia de lava-pés, né? A ida para a cruz, a morte de Cristo. Ó, a figura central aqui, ó, né? Tá vendo aquele quadrinho central? É Cristo crucificado, ele no centro, né? Aí onde Jesus levou aquela lança aqui, o sangue dele cai, que seria a direita dele, esquerda nossa. O sangue cai naquela população que vai ser abençoada, né? Ali que você vê a auréola, né? E do outro, aquela população que realmente gostou que Cristo fosse crucificar. Essa pintura aí está atrás dessa majestade que a gente viu, né? A história, a passagem, a paixão de Cristo, tá? Aí você tem o Simone Martini. Simone Martini é um discípulo do Duccio, né? Você tem nessa época aí muitas pinturas de anunciação. O que é a anunciação? A anunciação é quando a Virgem Maria recebe do anjo Gabriel a mensagem que ela será mãe de Cristo, né? Olha, isso aí é um retábulo. Retábulo, né? É onde você é uma de madeira, tá? Onde você coloca atrás do altar, né? Essas pinturas atrás do altar. Aqui você vai ter o começo de experimentações. O que é isso? Você vai começar você vai mudar, experimentar na forma de pintar, na pintura. Só que você não vai começar nas figuras centrais, na Maria, no anjo. Não, você não começa por aí. Você vai começar em volta, em objetos de menor importância, né? Então aqui você tem o anjo Gabriel com o ramo de oliveira, né? É o símbolo da paz, avisando o Espírito Santo ali no centro, avisando que Maria será mãe de Cristo, o céu dourado, os arcos góticos, né? Que lembra aqueles arcos ogivais? Olha aí, o arco gótico, né? Aqui é a reação de Maria, né? Você tem nas anunciações geralmente 3 reações de Maria. Ou ela aceita, fica feliz, contente que ela será mãe do Deus vivo, ou ela fica num momento reflexivo, pensativo de reflexão, serei mãe do Deus vivo, ou ela meio que rejeita. Essa aí ela está meio que rejeitando, né? Você está vendo a pintura, ela se guardando, né? Ela reagiu um pouco mal, né? Ela tem que pensar ainda. E aonde estão as experimentações? Você vai começar a dar profundidade, volume, tridimensionalidade nos objetos secundários da obra, como o trono, como o livro. Repara no livro da mão de Maria. Eu vou colocar aqui para você lá, ó. Você já vai ter essa experimentação de tridimensionalidade, perspectiva e volume. Você ainda tem diálogo com aquelas artes da Idade Média, porém você começa a ter o quê? Experimentações em figuras secundárias, em sensações de espaço. Olha, espaço, guarde bem essas palavras. Espaço, volume e tridimensionalidade. Não na figura direta. É óbvio, se você pensar bem assim, se o artista fosse pago para fazer uma obra para a igreja, ele não ia experimentar jamais. Porque ele tinha que seguir a regrinha. Se ele fosse de uma obra que fosse paga pela república da cidade, ele poderia experimentar um pouquinho. Né? Então vamos lá. Aqui é a sala do mapa mundo. Isso aqui a gente já está lá na Praça do Campo, lá. Onde tem aquela torre, aquela praça, parece uma pizza, uma meia pizza, né? Aqui você vai ter pinturas, tanto religiosas como pinturas, né? Religiosas, que vai mostrar também pinturas do governo. Eu vou te mostrar, você vai entender lá. Sala do Mapa Mundo. Aqui é uma pintura, a Sala do Mapa Mundo. A pintura da Maria também, da Maria com o menino Jesus, só que aqui você já vê uma maior experimentação. Você vê, se você comparar com a outra anunciação, com a outra Maria, lá do Duccio, aqui você vai ver uma Maria com maior experimentação, com maior volume, com maior profundidade. Olha a roupa dela, né? Olha a roupa dela, onde ela está sentada. Porque essa obra foi encomendada pela República da cidade de Siena, tá? Então, você vai ter também aí um outro artista importante, o Lorenzetti, o Ambrogio
Lorenzetti, né? Aqui ele vai pintar uma anunciação também, ó. Olha essa anunciação, por exemplo, olha a reação de Maria. É uma reação de Maria pensativa, né? Reflexiva. Olha lá, ó. Né? Essa Maria vai ter mais volume. Olha lá, olha a roupa dela, olha onde ela está sentada, olha a roupa do anjo Gabriel. Você vai ter as cores, né? O azul para o manto, o céu dourado, mas você vai ter também essa maior experimentação, esse volume, né? Que eu estou falando desde o começo da aula. Você vai ter a sala dos 9, né? Os 9 governantes da República de Siena. Lembrar que república é coisa pública. Né? Você tem o que é do povo, né? E aí então é a sala dos 9, onde esses caras governavam. E aí você vai ter pinturas não só religiosas, né? Aí é o palácio público. Você entrava nesse palácio, você via uma pintura do bom governo. Depois você entrava mais e você via pintura do mau governo. Olha, a importância do governo para com a vida social, para com a vida na cidade, né? Então olha essa sala dos 9, rapidão aqui. Então a sala do 9 é um manifesto político, tá? Feito pelo Ambrósio lá, pelo Lorenzetti. Manifesto político, né? Então você entra, você vai ter ali o que a política pode causar em sua vida. República, cara. Isso aí são os afrescos. Afrescos é aquela pintura que você faz na parede, numa massa úmida, você pinta, espera ela secar, não é? E você vai ter, né, nessa sala dos 9, lá no campo, né, a representação do mal e do bom governo e seus efeitos, né? Rapidão aqui, olha aí, esse aí é o mau governo. Olha lá, aquela tá um pouco desgastada, tá? A pintura já. Mas olha o mau governo, o governante ali no centro sentado é o demônio. O governante é o demônio, né? Ele governa com animais, né? Com animal bode, esses animais híbridos. Aí você, aqui que eu não mostrei mais, você vai ter as consequências do mau governo, você vai ter o campo pegando fogo, incêndio, fome, peste, a cidade destruída, né? É o mau governo, né? E os efeitos dele. Um mau governo tem que colocar medo na população, temor, porque só assim ele sabe governar. Quando você tem um governo, que você se sente mal, que você tem medo de tudo, que você sabe que não vai dar certo, que você fica pensativo, que você cria criação da conspiração. Oh, será que ele está doente? Será que ele não está doente? Será que o nosso líder está doente? Será que o nosso líder não está doente? Quando você causa dúvida, o medo, isso são consequências do mau governo. E é isso que é representado nessas paredes. Né? A população com medo, o demônio, monstros, figuras horrorosas. Né? Aí você entra, você vê isso. Né? Depois você vê o bom governo. Ah, lá o bom governo. Ó. Ali a parede, tá vendo? A porta, tudo, né? Aí é o bom governo, olha lá o representante. É um homem. No escudo do representante, aqui não vai dar para ver, mas no escudo do representante tem a Virgem Maria. Aqui do lado nosso, esquerdo, é a justiça. A mesma justiça que pune, olha lá do lado esquerdo, o anjinho de vermelho. A mesma justiça que pune é a mesma justiça que presenteia o bom cidadão. Se você tem bons governos, você tem bons cidadãos. Se você é um mau cidadão, a justiça poderosa, ela vai te punir. Mas se você é um bom cidadão, ela vai te presentear. Você tem a população, os cidadãos sendo bem representados, os cidadãos sendo presenteados, né, por ser um bom cidadão. Ao mesmo tempo você tem os cidadãos que são punidos. Porque se é um bom governo, você que fez alguma coisa errada vai ser punido. Tá vendo? E o efeito do bom governo. Olha aí, os efeitos do bom governo. É uma cidade, ó. Tem dançarinas do lado esquerdo seu, dançarinas que dançam. Onde você tem escolas, o professor que ensina. Onde você tem casamentos, onde você tem boas construções. Né? É muito legal de ver esses murais aí, né? Que eles representam a coletividade sem esquecer da individualidade, né? É o conjunto sem perder a individualidade, tá certo? Olha que bacana, representação do bom governo e os efeitos do bom governo. Olha o efeito do bom governo no campo, né? Você tem boas plantações,
boas colheitas, trabalhadores, certo? Olha aí, público, república, né? Então você tem uma maior liberdade, porque você só não segue as ordens religiosas. Então, pessoal, a nossa aula hoje é essa, rapidinha, né? O que eu queria mostrar nessa aula? Um pouquinho, bem pouquinho mesmo, da vida dessas cidades italianas, que lá na Baixa Idade Média você vai escutar falar muito, né? Lá você vai escutar falar bastante, né? Então, um pouquinho dessas, esse é o primeiro ponto da aula. E o segundo, essas características que vão ser as principais características do Renascimento. O Renascimento é algo muito importante aqui no contexto depois do final da Idade Média para a Idade Moderna, beleza? Qualquer dúvida, mandem lá no grupo, tá? No plantão de dúvidas, ok? Beleza? Muito obrigado e abraço.